Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo pela sua TV Alepa. Mais uma semana produtiva do lado de cá, né, Ednan? Exatamente. Olá, Raina, olá você que está nos acompanhando aí pelos meios de comunicação do Poder Legislativo. Hoje nós teremos aqui uma sessão solene para homenagear personalidades que contribuíram muito para a relação entre Portugal e Brasil, principalmente Portugal e Pará, Raina. Um momento importante para confirmar essa união entre o Pará e Portugal, né, que vem de longas datas. É verdade, extremamente importante, porque no relacionamento entre um estado tão forte quanto é o estado do Pará, no centro da Amazônia, com um país tão importante quanto é Portugal, com certeza as parcerias acontecem há muito tempo e têm gerado desenvolvimento e esse ótimo relacionamento, né, Ednan? Exatamente, a gente percebe presença portuguesa em todas as áreas aqui de Belém, por exemplo, aqui no centro histórico, onde nós estamos, onde fica o poder legislativo, a gente percebe nos prédios, nas igrejas, nas ruas, nos comércios, né? Desde a fundação de Belém tem a presença portuguesa aqui e ao longo desses séculos aí de fundação de Belém, temos aí então a participação dos portugueses. E uma influência em diversas áreas, né? Diversas áreas. Arquitetura, na cultura, nesse processo urbanístico que nós temos hoje. Muito vem justamente dessa herança cultural também. E hoje é um dia importante porque a gente não só celebra essas pessoas que fazem esse papel tão importante nessa parceria, mas também faz um vislumbre para o futuro entre o estado do Pará, no centro da Amazônia e também com Portugal. Exatamente. Hoje essa sessão solene é em homenagem às personalidades que contribuíram para a consolidação do relacionamento entre o Portugal e o Estado do Pará nas áreas da educação, nas áreas da cultura, economia, entre outras, como você falou, né? Muita gente ainda permanece com esse vínculo forte com Portugal. Temos muitos portugueses que são originários, vamos dizer assim, e tem os descendentes. Como eu sou descendente de português, né? Que legal! Sou descendente. Meus pais, aí, meus avós eram Ferreira de Moraes, são de lá, de Portugal. Então, nós temos um vínculo muito forte, né, com essa colônia portuguesa. E a proposição do deputado Chicão é bem-vinda, né, para estreitar ainda mais esse relacionamento tão importante, porque quantos paraenses não vão para Portugal para estudar, para trabalhar, não é? Acho, inclusive, que essa herança vai de lá para cá e daqui para lá. Sim, sim. Quantos brasileiros, inclusive paraenses que estão em Portugal, principalmente para estudar, fazem universidade, mestrado, doutorado, né? Eles encontram esse sincronismo, acho que, inclusive, pela proximidade da língua. Exatamente, né? Você vê que Fafá de Belém vive numa ponte aérea entre Portugal e aqui é a nossa cidade, então vários paraenses moram em Portugal, vão estudar, como você falou, e muitos trazem conhecimento daqui e levam daqui do Pará, também da Amazônia, lá para a terrinha de Portugal. A gente queria, inclusive, dar uma olhada, Raina, lá como é que está o muita gente plenário chegando. João Batista, já próximo do início da sessão. Olha que lindo, muita gente. Temos várias personalidades aí de todas as áreas que contribuem de alguma forma para esse relacionamento cada vez mais próximo entre Portugal, Belém e o estado do Pará. Como dissemos, aqui, principalmente no centro histórico, nós temos várias igrejas que foram construídas pela influência dos portugueses, né? Temos aqui o Complexo Feliz Lusitânia, que fica aqui a Igreja de Santo Alexandre, a Casa das 11 Janelas, o Forte do Presépio, né? E os palácios todos que ficam aqui ao nosso redor, o Palácio Antônio Lemos, o Palácio Lauro Sodré, né? E as ruas estreitas aqui da Cidade Velha. O início de tudo, né, Edna? São o características início de tudo, exatamente sem sombra de dúvidas. Lá da influência portuguesa, muito, muito parecido com as cidades mais antigas portuguesas, então essas influências estão até hoje aqui, né? E esse relacionamento, né, que garante esse sincronismo, esse bom relacionamento, tem gerado não somente essa troca, principalmente na área da educação, na área da saúde, né? Nós conhecemos diversos paraenses, por exemplo, que escolheram várias cidades portuguesas para ingressar à vida, levar a família, tentar novos cursos, mas também o trabalho mesmo propriamente dito. Nós temos visto que esse intercâmbio na área do trabalho tem sido muito forte.
entre o país, né, entre toda a nação, na verdade, porque várias cidades portuguesas têm recebido com muito carinho muitos de nós paraenses e, logicamente, outros brasileiros. E a gente percebe que esse sincronismo tem sido um atrativo. Nós temos visto pelos noticiários, por exemplo, o quanto que o mercado de trabalho se abriu para brasileiros. E eles têm encontrado não somente lá um estilo de vida mais saudável, mais tranquilo, uma educação, né, favorável para os filhos em vários níveis, mas principalmente o trabalho. A gente costuma dizer que quando as nações se interligam, e é por isso que é tão importante o relacionamento com outros países, né? Estamos falando de um país que iniciou um processo de modernização, de industrialização antes do que a gente. E eu não estou falando só das heranças históricas, estou falando de desenvolvimento e de investimento. Hoje, o nosso Estado vive um outro momento, um momento diferente de puro desenvolvimento em diversas áreas. E ter esse relacionamento com países desenvolvidos, como é Portugal, é de extrema importância como referência, né, Dinan? Exatamente. E aqui no Pará, por exemplo, Raina, muitas cidades têm o mesmo nome que tem cidades lá de Portugal, né? Temos Bragança, Óbidos, Santarém, Breves e outros, né? E outras cidades que ganharam o mesmo nome de cidades portuguesas tão forte que elas têm os elementos essa influência, né? Arquitetônicos similares também por causa dessa influência. Exatamente. E a Portugal é a porta de entrada dos brasileiros, dos paraenses, para a Europa, né, para explorar esse continente antigo, aí, o mais velho que a gente tem conhecimento, que é a Europa. Então, Portugal é essa porta de entrada que facilita o acesso dos brasileiros para o velho mundo, como se falava assim antigamente, né? Ainda falo, é verdade, velho mundo. É estranho, né, para a gente falar velho mundo, novo mundo, mas tem a ver com a história. Mas deixa eu aproveitar esse momento e falar que essa é mais uma sessão solene organizada pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E não somente o relacionamento entre o nosso Estado, tão rico e maravilhoso, com outras nações, mas existem sessões solenes que nós já trouxemos tantos assuntos importantes e de valorização, inclusive, da nossa gente, de áreas específicas como saúde, educação e justamente porque as sessões solenes promovem esse momento de honra, né? De valorização, né? Das ações, extremamente importante. Das personalidades que contribuem de alguma forma, né? Com o avanço da sociedade, com relacionamento, com um bom relacionamento entre as pessoas, entre as nações. E essa proposição do deputado Chicão, que é presidente aqui da casa, é muito positiva nessa forma, né? De fazer esse estreitamento entre Brasil e Portugal. Troca de experiência, Troca de experiência, é muito importante. Valorização dos profissionais que, de alguma forma, ajudaram a aproximar cada vez mais, né, essas duas culturas, que é uma, mas, na verdade, são diferentes, né? Portugal tem os seus costumes próprios e o Brasil também, apesar de serem da mesma mãe, vamos dizer assim, né? É uma forma simbólica, né? De agradecer, de ter esse bom relacionamento e de continuar. Você está acompanhando a gente pelo 8.2, nosso canal aqui da TV Alepa, ou você está pelo nosso canal do YouTube, pela TV Alepa? Compartilha conosco, conversa, interage. O nosso canal de comunicação ele está justamente aqui para isso. A gente traz as notícias para você, mas com o intuito desse retorno do lado daí. Porque o trabalho exercido aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará é para gerar justamente essa comunicação, esse desenvolvimento, seja em uma ou outra área. A ideia nossa é descomplicar para você que está do outro lado. Então, aqui no nosso canal do YouTube, no TV Alepo, você acompanha todas as sessões ordinárias, especiais como essa que você está acompanhando agora, e tantas outras que a gente está organizando tudinho para você acompanhar. Tem o nosso portal, cara nova, um monte de coisa bacana, tudo devidamente organizado para que você possa acompanhar todos os projetos, como é que estão os andamentos, como é que se descobre, como é que está funcionando tudo isso. No nosso portal tem tudo direitinho também, sem contar as nossas redes sociais, né, Dinan? Exatamente. Que vem todos os bastidores, a parte bacana que você gosta, pai d'égua, como a gente fala aqui, também tem. Tem o nosso canal no Facebook, Alepa, tudo bonitinho, o Instagram, @alepa.oficial, que você acompanha,
campanha. E se você está muito ocupado, não pode assistir, mas pode ouvir a gente. É por isso que a gente está em cadeia com a nossa Rádio Web Alepa também para você ficar antenado. Interage conosco, compartilha e aí a gente vai conseguir fazer essa comunicação fluir muito melhor e do teu agrado aí do outro lado. Para você acompanhar tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo, o trabalho dos deputados, inclusive lá no portal, não é, Raina, tem o histórico de cada deputado para você conhecer a região que ele trabalha, o que ele faz, o que ele fez antes de ser deputado, os projetos, né? O que já foi aprovado. Todo o histórico dele aí, então você vai acompanhando aí o trabalho de cada deputado, dependendo da sua área. Vou ver só o meu deputado da região Oeste, da região Nordeste, da pessoal do Marajó, que representa o Marajó, do sul do Pará. Isso está mesmo. tudo ali no portal Alep, você pode acompanhar aí, inclusive dar suas opiniões para o deputado. Isso fora todos aqueles especiais que são preparados pela nossa equipe super afinada da assessoria de imprensa e divulgação da Assembleia Legislativa, tudo isso pensando em melhor trazer as informações para você. Lá também você pode deixar os seus comentários. E se você tem alguma dúvida, cada deputado, os 41 deputados, cada um tem o seu e-mail particular que pode compartilhar, né? Sim, você tirar pode dúvidas, contribuir. você pode mandar o seu e-mail fazendo perguntas, interaja conosco, não fique só recebendo. Até projeto, Exatamente. Né? Pode sugerir, olha, deputado, por que você não faz um projeto assim para atender a comunidade tal, para atender uma parte do estado que precisa disso, né? Que aquela proposição sua pode valer para todo o estado. Né? Concordo. Pode ser, outras pessoas podem estar carecendo de um projeto assim, né? Ou de repente um projeto que já existe, mas ele pode ser ampliado. Pode ser ampliado. Sabe? Não só numa região, mas em outras cidades. A gente está falando de 144 municípios. É um estado, minha gente, praticamente um país europeu. Maior do que muitos países. Maior, exatamente. Maior, é muito grande. E o quanto que nós somos especiais. Falando em especial, vamos aproveitar e compartilhar com o pessoal que está acompanhando a gente? A COP30 está chegando. Ano que vem, 2025, vai ser, quer dizer, ano que vem não, depois ano que vem, 2025, depois 2024. Nós temos uma programação especial. Já vai começar? Vamos olhar então o João então Batista vamos. aí, uma olhada lá, uma espiadinha, tá aí, olha. Vamos então acompanhar já, eles estão chamando, o cerimonial está chamando já. Compondo a mesa, fazendo, né? Exatamente, fazendo composição da mesa, vamos acompanhar então. A partir de agora, João Batista. Deixa. O senhor presidente da Associação Vasco da Gama, Paulo Sérgio Ramos Martins. A senhora presidente da Tuna Luso Brasileira, Maria Graciete de Souza Maués. Senhor diretor técnico do hospital e membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Portuguesa, Raimundo Éder Alves de Souza, que neste ato representa o presidente da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, o doutor Alírio José Duarte Gonçalves. Registra e agradece a presença de Sua Excelência, ao Senhor Coronel QOPM, Luiz Marcelo, que neste ato representa Sua Excelência, o Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, Coronel QOPM José Dilson Souza Júnior. Sua Excelência, o Senhor Coronel Átila das Neves Portilho, que neste ato representa Sua Excelência, o Senhor Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Coronel QOPM Jaime de Avis Benjó. Professora doutora Naísa Vergolina, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Professora Maria Betânia Fidalgo Arroio, magnífica reitora da Universidade da Amazônia e diretora da Escola do Legislativo. A palavra para a instalação dos trabalhos, Excelência, o senhor deputado presidente. Boa tarde. Boa tarde a todas. Focando a proteção de Deus, em nome do povo do Pará, declaro aberto a sessão solene alusiva
ao Dia Estadual da Comunidade Luso-Brasileira, se comemora no dia 10 de junho. Hoje a sessão sendo antecipada, o dia 10 vai ser no próximo sábado, tá? E a Assembleia Legislativa, a nossa lei que estabeleceu a nossa lei que estabeleceu a nossa lei que estabeleceu que no dia 10 de junho nós faríamos uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa, tá, em comemorativa ao Dia Estadual da Comunidade Luso-Brasileira. Então foi antecipado pelo nosso presidente Francisco Melo, o Chicão, e com isso hoje a gente faz essa homenagem à comunidade luso-brasileira que tanto fortalece a nossa relação com Portugal no nosso estado do Pará, que tanto engrandece o nosso estado do Pará. Quero devolver a palavra ao nosso cerimonial para continuar a nossa sessão especial. Senhoras e senhores, por gentileza, em atitude de respeito ao Parlamento paraense, inicie as suas homenagens com a execução do hino de Portugal, seguido do hino nacional.
cumprido o protocolo regimental deste parlamento, senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra para dirigir a mensagem em nome da Assembleia Legislativa. Boa tarde novamente a todas. Saudar a senhora Maria Fernanda Grande Gonçalves Pinheiro, vice-cônsul de Portugal em Belém. Senhor Álvaro do Espírito Santo, presidente em exercício da Câmara Portuguesa de Comércio, Brasil, Comércio. Alô, alô. Senhora Maria Graciete de Souza Maués, presidente da Tuna Brasileira, da Luz Brasileira. Senhor Helder José Serra, presidente do Conselho de Comunidade Luz Brasileira do Pará. Luiz Otávio Rei Monteiro, presidente do Conselho da Comunidade Luz Brasileira no Pará. Paulo Sérgio Ramos Martins, presidente da Associação Vasco da Gama. Senhora Nésia Meira de Macedo, presidente do Centro Moringuense. É isso? O Paulo Guilherme Carvalho de Oliveira, presidente do Grêmio Literário e Recreativo Português. A professora Maria Betânia Fidalgo, nossa magnífica reitora da UNAMA, diretora da Escola do Legislativo. Luiz Paulo Figueiredo Pina, conselheiro das comunidades portuguesas e secretário do Conselho para as Comunidades da América Central e do Sul. O representante, o Dr. Alírio Sabá, Dr. Alírio Zé Duarte Gonçalves, Dr. Raimundo Helder Alves de Souza, que ainda há pouco me referi. Coronel Luiz Marcelo, representando o Coronel Zé Dilson Souza Júnior, comandante-geral da Polícia Militar do Pará. Coronel Átila das Neves Portilho, representando o nosso coronel, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Pará, Coronel Benjor. Professora doutora Aissa Virgulino, presidente do Instituto Histórico Geográfico do Pará. Professora Maria Betânia, que eu já saudei ainda há pouco. Para nós é uma satisfação, a Assembleia Legislativa do Pará está realizando essa sessão especial, comemorativa, alusiva ao dia 10 de julho, que para nós, aqui no Pará, seria o dia da comunidade luso-brasileira, tá? Mas também se comemora em Portugal, também no mesmo dia 10, né? Dia de Camões, dia de Portugal, de Camões, da comunidade portuguesa. Então, a nossa lei estadual 8.467 estabeleceu também esse dia como um dia em homenagem à comunidade lusa brasileira. Nós, Pará, né, tem essa relação com Portugal muito próxima, talvez das capitais brasileiras, uma das mais próximas de Portugal é Belém, estado brasileiro. Nosso estado tem essa proximidade histórica, e em toda a nossa história se conta um pouco disso, tá? O Pará foi o último a aderir à independência do Brasil, só em 1823 que nós aderimos. Isso então mostrava o vínculo que o Pará tinha com Portugal, respeitando as leis, as relações,
mas o Brasil caminhou pelo caminho da independência, unindo todas as colônias portuguesas que falavam português na América Latina. Foi juntado e nós nos tornamos independentes. Mas a colônia luso-brasileira se manteve firme no Pará com essa relação, inclusive no comércio, fortalece a nossa atividade econômica no Estado, uma colônia muito presente na atividade econômica no nosso Estado, e para nós isso é uma alegria muito grande com a relação que Portugal mantém com o Estado do Pará, mantém com o Brasil, mas em particular o nosso querido Estado do Pará. A gente vê o Clube Tuna Luso-Brasileira que está aqui representando, né, a colônia portuguesa aqui, que a gente tanto gosta e admira, e o Poder Legislativo do Pará constrói, mantém essa relação viva e fortalecendo. Nosso presidente, Francisco Melo Chicão, tem essa relação muito próxima e quer que a nossa Assembleia Legislativa continue mantendo essa relação muito próxima e com muito respeito e agradecimento por essa relação que temos com a colônia portuguesa aqui, que fortalece o nosso Estado, que fortalece a nossa economia e que fortalece os nossos laços de amizade com Portugal. Então é essa construção que queremos manter e parabenizar toda a colônia luso-brasileira aqui no Pará, que mantém essa relação com a gente, com muito respeito, muito proximidade. E isso nos traz essa proximidade de todos nós. Então, inclusive, estava brincando com o Álvaro aqui, eu disse, eu acho que eu tenho mais jeito de português, mais os traços de português do que o Álvaro. Eu estava brincando com o Álvaro aqui, tá? Realmente o meu avô era filho de português mesmo, a minha origem, a nossa família, né, da minha mãe, era meu avô filho de português, minha mãe neta de português. Tá? Só que ela veio, o meu avô se radicou, foi filho de São Caetano de Odivelas, né? Eu sou da família Taíde, não é da família Lima, viu? Apesar do meu nome político ser Irã Lima, mas a minha família era Taíde, filha de São Caetano de Odivelas, mas o meu avô foi para o outro lado da Ilha do Marajó, lá para o município de Afuá, a Ilha do Marajó. Lá constituiu família, minha mãe nasceu já em Afuá, eu já nasci aqui no município do Moju, tá? Sou mojuense, mas o meu bisavô é português, tá? Então para mim é uma alegria estar aqui com vocês nesse dia tão importante para nós, para toda a comunidade dos brasileiros, e essa homenagem realizada pela Assembleia Legislativa é exatamente para a gente estreitar os nossos laços de fraternidade, amizade e respeito com a comunidade luso-brasileira aqui, e não só a comunidade luso-brasileira. O Estado do Pará está aberto para todos os portugueses que queiram vir para cá, morar, viver, fazer os seus investimentos no Pará para engrandecer cada vez nosso Estado. Parabéns a toda a comunidade luso-brasileira, e para nós é uma alegria, não para apenas o deputado Irã Lima e apenas o nosso presidente, para toda a nossa Assembleia Legislativa, os 41 deputados têm esse orgulho de ter essa relação com a comunidade portuguesa e fortalecer os nossos laços de amizade e de comércio com Portugal. Então, muito obrigado, boa tarde a todos e que Deus continue nos abençoando sempre. Obrigado. O presidente concede neste momento a palavra à senhora vice-cônsul de Portugal, Maria Fernanda Granja Gonçalves Pereira. Boa tarde a todos. Senhor Presidente, é um prazer, uma alegria imensa estar novamente aqui nesta casa. Já se vai acostumando para mim ser um hábito e é sempre com muita alegria que venho aqui. Vejo como esta Casa da Democracia recebe a comunidade portuguesa. Por isso, assim, Sr. Presidente, em seu nome, gostaria de saudar todos que trabalham nesta casa, que fizeram este dia, nesta Assembleia possível, e que permitem que também possamos celebrar aqui o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Também em seu nome eu queria saudar as autoridades brasileiras e presentes, honram com esta presença também. E gostaria de saudar a comunidade portuguesa em nome de todos os representantes destas associações,
algumas, quase todas, centenárias. Não é normal que, e olhando para a beneficente portuguesa, 170 anos que vai fazer é um luxo. Não há muitas entidades que, às vezes, em Portugal, que durem tanto tempo. Por isso é um prazer. A Tuna Luso Brasileira, que também faz agora 120 anos, não é? Fez em janeiro. Que eu tive o prazer de ver o jogo no Acre, agora no fim de semana passado. Fui assistir ao jogo da Tuna e sempre com muita alegria, com muito apoio. Também a Associação de Comércio, que é uma associação importante também para os portugueses que querem aqui investir e os que querem investir em Portugal. Também gostaria de saudar o Conselho das Comunidades, aqui representado por Sr. Helder, e a Associação Vasco da Gama, que apareceu no espírito generoso dos portugueses que vieram para cá e do pouco ou do muito que tinham souberam partilhar com aqueles que nada tinham. Por isso é um prazer muito grande ver que uma comunidade como esta, que eu não me canso de repetir e já repeti nesta casa outras vezes, é um orgulho representar. E olhando para esta comunidade, eu aprendi a gostar mais de Portugal e a ter muito mais respeito de Portugal e pelos portugueses que estão fora. Para quem sabe o hino de Portugal e os que puderam ler, nós falamos dos nossos egrégios avós. Também eu creio que a maior parte dos portugueses que estão aqui são netos de portugueses que vieram de Portugal e estabeleceram-se aqui à procura de uma melhor vida. E o Pará, sobre abrir os braços, sobre acolher, e eles integraram-se e contribuíram para o sucesso e o progresso deste Estado e deste país. Por isso é com muito orgulho que eu olho para a minha querida amiga Betânia e vejo que ela está aqui hoje a representar o avô dela e receber a homenagem em nome do avô dela, mas a Julieta, tantos outros estão aqui que podem estar muito orgulhosos dos seus antepassados que vieram de Portugal e que não esqueceram de Portugal. Por isso comemoramos este dia de Portugal, que é muito importante, mas também comemoramos Camões. Com Camões comemoramos a língua portuguesa. E isso é uma coisa que nos une, que nos faz mais fortes no mundo. Só pensar que no Brasil são 260 milhões, 230 milhões, não é? Que falam a língua portuguesa, é um orgulho. Em Portugal somos 10 milhões e tentamos também levar a nossa língua a todo o mundo, mas celebramos esta língua que queremos, e os esforços são feitos em Portugal, que ela venha a ser uma das línguas oficiais de trabalho das Nações Unidas. E com o poder do Brasil e com tanta gente a falar português, vamos conseguir isso certamente. E eu vou repetir uma história que já repeti vezes sem conta, de uma situação que me aconteceu quando eu me dei conta da importância do Brasil para a língua portuguesa. Eu estava na Palestina a fazer uma missão de observação eleitoral e fui a uma aldeia pequenina da Palestina. Cheguei lá, apresentei-me e disse que era portuguesa. De repente, havia duas filas, uma pequenina para votarem e uma grande com palestinianos brasileiros que queriam falar português comigo, que me queriam levar a tomar chá para falar com a avó, imigrantes que estavam lá, passaporte brasileiro. Isso mostra o grande que é o Brasil, o multicultural que é o Brasil e o tão longe quanto o Brasil leva a língua portuguesa. Por isso eu penso que também é muito honroso que hoje comemoremos conjuntamente a língua portuguesa. E depois temos também neste dia a comemoração da comunidade portuguesa. E eu penso que aqui no Pará é mais do que justo e e eu volto a repetir, é com muito orgulho que estou aqui e com muito orgulho que eu sirvo esta comunidade portuguesa que temos aqui e ver gente até há pouco tempo se obtiveram a nacionalidade, mas que não desistem, estão sempre presentes, por isso é sempre muito bom vê-lo assim, referir-me assim, gente que vem e quer estar presente e quer fazer parte da nossa comunidade. E com isto, o que eu sinto é que eles são portugueses, mas também são brasileiros. Aliás, o coração divide-se, mas a sua casa é aqui no Pará. Eu sei qual é essa sensação porque eu também não nasci em Portugal, por isso sei como é dividir o nosso coração por duas terras que amamos e eu creio que a maior parte de vocês amam duas terras, têm sempre esse espaço para Portugal e vão tê-lo sempre. Por isso é uma honra, Sr. Presidente, fazermos uma festa hoje aqui com estas associações fantásticas e
com os portugueses e os amigos de Portugal, brasileiros que gostam e que vêm aqui prestigiar também este dia e que nós queremos que continue sempre, e é uma honra e muito obrigada, que por muitos mais anos possamos colaborar e vamos ver se podemos colaborar noutras áreas. Sr. Presidente, nesta Casa da Democracia, para a qual também contribui a comunidade portuguesa, eu agradeço toda a homenagem que faz e a lembrança que tem desta comunidade, que também faz grande o Pará. Muito obrigada a todos. Sua Excelência, o senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o deputado Chicão, autor do requerimento desta sessão solene, concede, em nome do Poder Legislativo paraense, pelas mãos do líder do governo que preside esta sessão solene, homenagens especiais previstas pelo regimento desta Casa Legislativa a autoridades e personalidades que têm seus nomes e seus contributos grafados à história dos laços entre o Estado do Pará e Portugal. Senhor presidente, por gentileza. O Parlamento paraense concede homenagem especial ao senhor Álvaro Negrão do Espírito Santo. Ele, presidente em exercício da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, Pará, professor da Universidade Federal do Pará, doutorando em Turismo, Patrimônio e Território na Universidade de Coimbra. Senhor Amadeu dos Anjos Vidônio, membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Portuguesa. Senhora Ana Lúcia Saraiva Melo. Senhor Antônio Maria Alves Tomás, diretor do Grêmio Literário e Recreativo Português, membro do Conselho Deliberativo do Grêmio Literário e Recreativo Português. Concedida homenagem especial em memória ao senhor Antônio Maria da Silva Fidalgo. Será entregue à professora Vera Fidalgo, neta do homenageado. Senhora Beatriz de Macedo Pereira, servidora pública concursada da Prefeitura de Salvaterra, no Marajó, trabalha como psicóloga na Secretaria de Educação daquele município. Senhor Carlos Manuel Almeida Gonçalves, proprietário da Turvican. César Coimbra Pacheco. Senhora Cláudia Liliana Ramalho Bordalo de Souza. Da mesa da Assembleia Geral
Benemérita Sociedade Beneficente Pará. Senhora Diana Moreira Gomes Martins, odontóloga formada pelo SESUPA e pós-graduada pela Universidade de São Paulo, servidora efetiva da Prefeitura Municipal de Ananindeua, empresária do ramo de esquadrias de alumínio e distribuidora de vinhos. Dr. Éder Luiz Pisco Bernardino, administrador de empresas, compõe a diretoria de futebol da Tunaluso Brasileira. Luísa Maria França Lobato, Sr. Francisco José Reis França, presidiu a Benemérita Beneficente Portuguesa Janilton Maciel Ugolino, diretor administrativo financeiro da Tunaluso Brasileira, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará. Sr. Jorge Ney Santos Dias, Senhora Julieta Alessandra Silva Lourenço, membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Portuguesa. Laura Maria Fragoso Pires, Senhora Léa Maria Paraense de Oliveira Serra, professora. Manuel Fernandes Martins Nogueira, Senhora Maria de Nazaré Santos Paz de Carvalho, coordenadora do projeto Heranças Portuguesas na Amazônia, 10 anos coordena a Casa de Estudos Luso-Amazônicos da Universidade Federal do Pará. É bisneta do governador José Paz de Carvalho e Cipriano José dos Santos. Maria dos Anjos Mendes de Carvalho, o Parlamento Paraense concede em homenagem especial à Senhora Maria Fernanda Lopes da Silva Farinha. Milson Charles Tuma dos Reis, ex-presidente da Tunaluso Brasileira, a qual é benemérito, e atual presidente do Conselho Fiscal. Sr. Renato de Almeida e Souza,
concluídas as homenagens, senhor presidente, senhora cônsul, por gentileza, podem retomar lugares de vossas excelências. Para falar em nome dos agraciados, o presidente desta sessão concede a palavra ao senhor presidente em exercício da Câmara Portuguesa de Comércio, senhor Álvaro do Espírito Santo. Excelentíssimo senhor deputado Irã Lima, líder do governo, presidente dessa sessão solene, senhora Maria Fernanda Granja Gonçalves Pinheiro, cônsul de Portugal em Belém, os quais saúdo os demais componentes da mesa. Queria também fazer uma saudação especial aos agraciados, que eu tenho a honra de representar aqui, citando uma referência a todos eles, a professora Maria de Nazaré Paz de Carvalho. Durante muitos anos, coordenou a Casa de Estudos Luso-Amazônicos da Universidade Federal do Pará e fez um trabalho de uma grandiosidade ímpar. Eu, quando estava fazendo os estudos de doutorado na Universidade de Coimbra, pude testemunhar a importância desse trabalho, não só com Coimbra, mas com as várias universidades portuguesas. Trabalho que nem sempre foi reconhecido, mas que é um trabalho fundamental para consolidar essas relações de cultura e de educação entre o Pará e Portugal. Quero também saudar os familiares, amigos e convidados dos agraciados. E permita-me, presidente, uma manifestação afetiva. Queria saudá-los em nome do advogado, servidor federal, da Justiça Federal, Arthur Mendes Espírito Santo, meu filho. Queria também fazer uma saudação especial à professora Anaísa Virgulino e Silva, antropóloga, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, ao qual eu tenho a honra de pertencer. E a professora Maria Betânia Fidalgo e a sua irmã Vera Fidalgo, herdeiras do senhor Antônio Fidalgo, com quem eu tive o privilégio de conviver nos meus primeiros anos da Associação Comercial. Sempre foi um símbolo de pessoa honesta, honrada e um português que representou muito bem a sua terra e a sua gente. Eu queria começar fazendo uma alusão a 4 personalidades portuguesas do período colonial e neles demonstrar a representação que os portugueses tiveram na formação do Brasil. O primeiro deles é o Antônio de Deus, um nome não muito conhecido. Ele não está quase presente na historiografia portuguesa, mas ele foi simplesmente o primeiro português que colocou o pé em terras paraenses. Quando o Francisco Caldeira Castelo Branco chegou aqui em Belém, ele trazia no navio alguns tupinambás que saíram com ele de São Luís, Maranhão, no dia 25 de dezembro de 1615, e aqui chegando em 12 de janeiro de 1616. E na chegada, após serem dados alguns tiros de canhão, o
Antônio de Deus foi incumbido pelo capitão Mor Castelo Branco a descer do navio junto com alguns tupinambás, que eram do Maranhão, e fazer os primeiros contatos com os habitantes da terra. Então eu vejo nesse símbolo do Antônio de Deus, a primeira pisada que ele deu, o primeiro contato com os tupinambás daqui, uma coisa que começou um processo que se prolonga até hoje. Então, para mim, ele é uma figura simbólica, não pela importância histórica, mas por esse primeiro gesto de aproximação com a terra. No século XVII ainda, nós tivemos a presença aqui entre nós, por 7 anos, de uma figura que viria a se tornar um grande representante da língua portuguesa, Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, além das missões que ele tinha a incumbência de fazer, principalmente em relação aos índios, ele foi um cronista da época. Tanto nos sermões que ele pregou aqui, na atual Catedral, Igreja da Sé, como nas cartas que ele escreveu durante o período que passou aqui em Belém, e numa delas, uma carta que ele dirigiu ao provincial jesuíta do Brasil, em 1654, ele relata uma viagem que fez pelo rio Tocantins, na qual ele vai dizendo o que é que ele encontrou durante a viagem. E um dos aspectos mais interessantes é que ele relata a pesca da tartaruga. Diz que os portugueses se dirigiam àquela região, e pela descrição, com certeza, é as proximidades de Cametá, e diz no texto da carta que os portugueses mandavam buscar as tartarugas ali naquela região do Tocantins e as têm por comer regalado. Os ovos são como os da galinhas na cor e quase no sabor. A casca mais branca e de figura diferente, porque são redondos. E deles bem machucados se fazem em tachos as belas manteigas do Pará, que era a manteiga feita com o ovo da tartaruga, que foi o primeiro produto gourmet do Pará. No século XVII, outras figuras importantes ainda poderiam ser apontadas, mas eu acho que Vieira representa bem por conta da grandiosidade do seu trabalho, não só o que ele fez no Brasil, mas depois em Portugal. No século seguinte, no século XVII, destaco a presença do padre jesuíta João Daniel, natural de Viseu, Portugal, veio muito jovem para o Brasil, ele tinha 19 anos, viveu aqui no Pará por 16 anos, e depois, após um período muito ativo na vida missionária, naquela época em que o Pombal expulsou os jesuítas, ele foi preso e levado para a cadeia em Lisboa em 1757. E durante o período que ele ficou preso, cerca de 18 anos, eu acredito que ele não tinha muita coisa para fazer na cadeia, ele resolveu contar a história da vida dele no Pará. E o João Daniel produziu uma obra monumental chamada Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas, no qual ele faz uma verdadeira ode ao Pará, louvando a terra, a gente, e dá informações detalhadas sobre a geografia, sobre a história, sobre a região, a flora, a fauna, os seus usos, costumes que eram comuns naquele século no Pará. É da lavra do padre João Daniel
uma das primeiras narrativas que nós temos sobre o açaí e sobre o tacacá. Ele fala isso textualmente na obra. Inclusive aquela frase que virou música do Pinduca: quem vem ao Pará, parou, tomou açaí, ficou. O João Daniel já registra. Então ele tem na obra a capacidade de falar de um Pará que nós não conhecemos, mas que através da obra dele a gente descortina aspectos da nossa cultura que estão presentes até hoje. Outro português notável foi o jovem Antônio José Souza Manuel de Menezes, o 7º conde de Vila Flor, que com 25 anos assume em outubro de 1817 o cargo de governador, capitão-general do Grão-Pará e Rio Negro. O conde de Vila Flor, no início de seu governo, ele enfrentou uma tragédia familiar, porque 6 meses após a sua chegada, veio de Lisboa a sua esposa, a condessa de Vila Flor, e ali, entre Salinas e Bragança, na entrada para o Pará, houve um acidente com um barco que vinha a condessa. E ela ficou profundamente abalada por aquele acidente. Não teve tanto problema físico, mas ela ficou emocionalmente abalada. Chegando em Belém, ela foi encaminhada para longe do núcleo urbano, né? Para nós isso é estranho, porque ela foi encaminhada para a fazenda Valdecães. Para nós é bem ali logo, né? Mas naquela época era muito distante. E na fazenda Valdecães ela ficou sob cuidados médicos durante 3 meses, mas veio a falecer. E os cronistas da época contam que o falecimento da condessa foi uma comoção na cidade. As pessoas ficaram entristecidas pelo fato que ocorreu, inclusive as circunstâncias que aconteceram, e prestaram muitas homenagens até seu sepultamento na igreja dos Frades Capuchos de Santo Antônio. Mas apesar dessa tragédia, o conde de Vila Flor fez uma administração que é reconhecida historicamente. Muitos historiadores dizem que ele talvez tenha sido um dos maiores governadores do Pará, considerando o período colonial, do Império e da República. Entre as suas principais obras, eu destacaria 3. Ele foi o responsável pela introdução da vacina no Pará. Ele iniciou a construção da ligação terrestre entre Belém e o Maranhão e incentivou os comerciantes da época a criarem a Praça do Comércio, que foi a primeira entidade de comerciantes empresarial do Pará. Essa Praça do Comércio, criada em 1819, é hoje a nossa Associação Comercial do Pará, com 204 anos de existência. Obra, estímulo, iniciativa do Conde de Vila Flor. Queria ainda comentar em relação a essa participação de portugueses ilustres na atuação do Pará, que esses 3 personagens, tanto o Padre Vieira, o Padre João Daniel e o Conde de Vila Flor, eles traduzem o espírito lusitano de desbravar os mares, de alcançar novas terras, fincando a cultura lusitana em outros continentes, e uma forma de levar a mensagem para o mundo daquilo que os portugueses são capazes. Tudo isso que foi feito por eles talvez possa ser traduzido em um poema do Fernando Pessoa, publicado no único livro que ele revisou
ainda vivo, a única obra, se chama Mensagem. As outras todas foram obras póstumas, mas nesta que ele revisou, existe um poema chamado Mar Português, que diz o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso o mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Que quer passar além do bordador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. Eu acho que esse verso do Pessoa, ele consegue traduzir não só esse espírito de ímpeto dos portugueses de avançarem além de sua terra original, de conquistarem outros continentes, mas ele traduz também um sentimento que nós herdamos, um sentimento que nós construímos, de aproveitar a herança que nós recebemos dos portugueses, junto com a contribuição dos povos originários, junto com a contribuição dos africanos, junto com a contribuição dos migrantes, e que construímos um Estado que hoje nos orgulha e que representa uma cultura ímpar e singular. E se nós respondermos à pergunta do poeta, valeu a pena? Sim, Pessoa, valeu a pena. Senhoras e senhores, pelo protocolo desta casa, o hino do Estado do Pará. Senhor presidente, para encerramento dos trabalhos. Quero agradecer a presença de todos, dos portugueses da colônia luso-brasileira aqui presentes, em particular todos vocês, mas agradecer e a Assembleia Legislativa se sente honrada com a presença de todos
alusiva à colônia luso-brasileira no estado do Pará. Então, muito obrigado e boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente Francisco Melo, o Chicão, tá, que foi o proponente dessa sessão especial, que a Assembleia Legislativa do Pará se sente honrada com a presença de cada um de vocês nessa casa da democracia, dos representantes do povo do Pará. Essa é a casa do povo paraense, tá? E está de porta aberta a cada um de vocês em cada dia que nós fizermos esse crescimento do nosso Estado. Um Estado cada vez melhor para todos nós vivermos. Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Senhores agraciados, por gentileza, queiram compor a foto oficial desta sessão com suas homenagens, aonde o presidente se posicionará neste momento. Na área da educação, na área da arquitetura e outras áreas, não é, Raina, que puder, que sempre contribui aqui com o nosso Estado do Pará e a Assembleia Legislativa, através da proposição do presidente, o deputado Chicão, presta essa homenagem já há alguns anos para essa comunidade tão importante aqui na nossa sociedade do Pará, Belém, todo o Estado do Pará, né, tem influência dos portugueses, como nós comentamos no início da nossa transmissão, Raina. Sem sombra de dúvida, fazemos das palavras do deputado Irã Lima, nesta hora, representando o presidente da ALEPA, o deputado Chicão, nós, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, sempre nos sentiremos honrados pelos trabalhos, pelas contribuições, pela parceria da comunidade luso-brasileira, que tem sido tão importante em tempos tão modernos que nós vivemos hoje. Uma contribuição direta em diversas áreas, principalmente na educação, na saúde. E agora, né, chegando a COP30, um momento também que vamos poder contribuir e trocar aí informações, tecnologias e até conhecimentos na área do meio ambiente. Então, hoje, sem sombra de dúvida, foi uma tarde de honrarias aqui na Assembleia Legislativa, né, Ednan? A gente, inclusive, viu agora imagens das personalidades que receberam essa comenda aqui da Assembleia Legislativa, através do deputado Irã Lima, que representou o presidente Chicão, né, durante essa sessão solene, Dia Estadual da Comunidade Luso-Brasileira, para sempre homenagear essas pessoas que contribuem muito com a nossa sociedade, com a nossa economia, com a nossa, enfim, todos os setores que a sociedade precisa, né? E aí estamos aqui, inclusive, encerrando já, né, Raina? Agradecendo mais uma vez a sua audiência aqui no nosso canal 8.2 da TV Alepa, o nosso canal também no YouTube, TV Alepa, você acompanha toda a nossa programação e continuem conosco, interagindo, fique acompanhando a nossa programação, que tem muito mais do que os deputados da Assembleia Legislativa do Pará têm contribuído dia após dia para o povo do Pará. Dinan, fechou? Fechou, muito bom. A gente se encontra na próxima transmissão por aqui. Tchau, gente. Até mais.